Pessoal, vamos começar nosso tema de hoje, né? O tema de hoje vai ser sobre novas teologias, ou como eu chamei aqui de teologias identitárias, tá bom? Eu já vou explicar um pouco sobre o que é isso. Só uma questão. Da semana passada, ficou alguma questão, ficou pendente, alguma coisa que talvez vocês tenham passado essa semana, alguma coisa que vale a pena lembrar, compartilhar, perguntar, fiquem à vontade, tá? Quem quiser falar, senão quero escutar um pouquinho vocês aí, se ficou alguma coisa aí. Todo mundo me escuta? Tá tranquilo? Sim, Lucas, estou te ouvindo bem, mas não ficou nenhuma dúvida. Então tá bom. Beleza, então, gente. Então eu vou começar sobre o nosso tema. A ideia de teologia identitária, ela tem relação do modo de fazer teologia baseado na identidade escolhida da pessoa, né? Identidade tem a ver com aquilo que a pessoa se identifica, o modo como ela se vê no mundo, né? Então, por que identitária? Porque você vai fazer teologia para ramos específicos da sociedade, conforme essa sociedade se identifica, tá? O que eu quero dizer com isso? Vamos ver, então, teologia, por exemplo, teologia da mulher, né? Vamos ver teologia negra, vamos ver teologia queer, que é a teologia LGBT, QI+, né? QIA+. E vamos ver essas três teologias, pelo menos, identitárias nesse sentido, né? A pessoa se identifica, ela faz teologia baseada naquilo que ela se identifica, o modo como ela se vê, tá bom? E dentro desse guarda-chuva, né, teologia negra, feminista, queer, ecoteologia, né, uma teologia baseada no ecossistema, ou principalmente na ecologia, ideia de proteção ambiental. Então, você vai ler a Bíblia a partir de uma perspectiva de proteção ambiental, tá bom? Então, são teologias baseadas em gênero, raça, condição social, opção sexual, e por aí vai, tá bom? Antes, porém, eu tenho um exercício... Ô, Lucas, licença. Pode falar. Mas a Bíblia que todos esses usam é a mesma, é isso? Isso, a Bíblia é a mesma. A Bíblia é a mesma, inclusive com 66 livros, né? Não com os livros, vamos dizer assim, apócrifos, né? Aqueles que na Bíblia Católica tem a mais, mas é a mesma Bíblia. É a mesma Bíblia, tá bom? Qual que é a diferença? É o que eu vou falar aqui agora. É sobre o modo de interpretar a Bíblia, tá bom? Eu vou fazer uma brincadeirinha com vocês aqui, mas hermenêutica é o estudo da interpretação de um texto, tá? Então, é um método que você usa para interpretar alguma coisa escrita. Então, quando nós lemos um texto das Escrituras, nós buscamos interpretar esse texto baseado na intenção do autor e no texto escrito e no contexto do próprio texto, tá? Então, quem já passou na Polônia já viu essa frase aí, né? O que essa frase significa? Qual a interpretação dessa placa que está aí? Não estacione aqui. Essa é a interpretação, né? De uma forma bem delicada, hein? Uma forma bem delicada, né? Eu já tinha... Gente, essa placa, eu já conheci essa placa em memes, assim, né? E quando eu vi na Polônia essa placa numa casa, eu falei assim, não é possível, agora eu conheço a realidade do fato. Então, você tem uma placa, né? A gente consegue interpretar isso dizendo assim, né? Não é para estacionar aqui. Aqui é uma garagem, aqui entra carro, sai carro. Então, eu não devo estacionar nesse lugar.
Como é que a gente sabe disso? Bom, está escrito garagem, tem um texto escrito. Quem escreveu isso, ou pelo menos colocou essa placa, tinha alguma intenção com isso, né? Vamos lá. Acontecem erros de interpretação graves também, né? Mas aí a gente não pode se desculpar pelo erro, né? Então, a esposa, né, fala para o marido, vai lá no mercado buscar um leite. Se tiver batata, traz 4. Aí o marido volta, né, com 4 leites na mão e fala, tinha batata, né? Os mais matemáticos fariam isso, né? Como é que ele interpretou o texto? Ele interpretou o texto conforme a mulher falou. Olha, vai lá no mercado. E compra um leite. Se tiver batata, traz 4. Bom, tinha batata, então eu trouxe 4 o quê? 4 leites. Mas o que a mulher estava querendo de fato? 4 batatas, né? 4 batatas e um leite. Ela não estava querendo 4 leites. Como é que a gente assume isso? Provavelmente pelo contexto onde essa conversa aconteceu, né? Então, existe um contexto onde a pessoa está fazendo uma lista de compras para outra, né? E aí você consegue entender um pouco mais do texto em si. Muito bem. Tudo isso para dizer o quê? A partir dos anos de 1940, começou a ter uma hermenêutica, né? Um estudo da interpretação chamada Reader's Response, ou seja, o leitor de um texto é que dá a interpretação do texto, tá bom? Então, nesse modo, você vê que quando vai para um texto bíblico, então, uma pessoa, ela assume a leitura e ela interpreta isso de acordo com as intenções, considerações e contexto da vida da própria pessoa, tá? Então, o texto em si tem pouco valor, o texto bíblico em si tem pouco valor. A intenção do autor em escrever o texto, quando a gente fala da Bíblia, a gente está falando de um autor humano e um autor divino, né? Porque Deus, né? A Bíblia é a inspiração de Deus. Então, você tem 2 autores no texto bíblico, né? Mas a intenção do autor não importa muito. Não importa o que o autor em si intencionou. Porque quem tem a responsabilidade de interpretar o texto sou eu e você, tá? Qual o problema disso? Porque a pessoa pode ler um texto e tirar qualquer tipo de interpretação desse texto, tá? Fica extremamente subjetivo, né? Eu escolho aquilo que eu desejo, né? Então, se tem um texto que me agrada, eu vou lê-lo, vou gostar dele, vou apreciar ele, vou colocar ele para minha vida, né? Vou fazer uma teologia em cima dele. Agora, se tem um texto que não me agrada, então eu não quero, né? Então, a responsabilidade, as respostas ao texto, elas estão no poder do leitor. O cara que desenvolveu essa ideia tem uma história muito engraçada, porque o cara que desenvolveu essa ideia, ele escreveu um livro e ele era um professor acadêmico, né? Ele era um professor de universidade e um dia os alunos tiveram que fazer um trabalho em cima do livro dele, né? O livro que trazia essa ideia, que a responsabilidade, ou seja, a responsabilidade de interpretação está em quem lê e não no autor. E ele lá sentado, escutando a explicação dos alunos, ele levantou a mão e falou, isso daí que vocês estão apresentando não é verdade, né? O livro não fala isso, não fala aquilo, eu que escrevi esse livro aí, eu sei, tal. E os estudantes que estavam apresentando o trabalho viraram e falaram assim, você não pode falar isso. O que a gente está apresentando aqui é verdade. E o autor do livro teve que ficar quietinho no canto dele, porque ele reparou que ele entrou numa grande contradição, né? Se quem interpreta é quem lê, e o aluno está fazendo o que quer com o texto dele, está dentro da possibilidade que ele criou, ainda que seja uma possibilidade errada, tá? Enfim, tudo isso para dizer o quê? Que por causa desse tipo de interpretação, nós vamos ter uma primeira leitura desse tipo, a chamada teologia da libertação, ou teologia da missão integral, tá? A teologia da libertação foi o braço católico, e a teologia da missão integral é o braço protestante,
de uma teologia feita para os pobres oprimidos da América Latina. Então, você fala o seguinte: as teologias foram feitas lá na Europa, nos Estados Unidos e coisa desse tipo. Esse tipo de teologia não interessa para nós. O que interessa para nós é fazer uma teologia para os pobres aqui da América Latina, né? Então, tem muitos pobres, a gente precisa reinterpretar as escrituras a partir da visão do pobre. Então, o pobre tem que ler a escritura e ele tem que tirar as conclusões dele, tá bom? Então, essa é um pouco da ideia que vai permear todos esses grupos, né? Começar aqui pela teologia negra. A teologia negra, ela tem como grande nome Martin Luther King, apesar dele não ser o principal nome, assim, do movimento da teologia negra em si, como eu vou mostrar para vocês, tá? Martin Luther King foi o grande nome no movimento negro contrário à segregação racial, né? E ele tinha um sonho, né? Todo mundo talvez já tenha escutado o discurso dele, né? E uma das frases do discurso dele era que queria que as filhas deles fossem julgadas pelo seu caráter e não por sua cor de pele. Gente, concordo totalmente com isso, né? Ele é contra o racismo que permeava ali os Estados Unidos até hoje, né? E até hoje aqui no Brasil também nós temos muito isso, né? E ele é contra isso, né? Como um pastor cristão, ele é contra isso, e acho que todo cristão deve ser contra qualquer tipo de racismo. E aí ele coloca, né, esse tipo de frase que eu concordo também. As pessoas devem ser julgadas por seu caráter, não por sua cor de pele. Quando o movimento surgiu, existiam muitos brancos cristãos juntos com ele, tá? Porque entendiam que as escrituras estavam sendo usadas de maneira errada, usadas para gerar divisão, usadas para gerar racismo, preconceito, isso estava errado. Tá bom? Então, Martin Luther King foi um grande nome aí, foi o que iniciou isso, só que após a morte do Luther King, o movimento começou a pensar uma teologia própria. Então, a teologia deles dizia o seguinte: os brancos, eles fazem teologia de acordo com o seu passado, e nós precisamos de uma teologia de acordo com o nosso, tá bom? O histórico de perseguição, escravidão, segregação, preconceito, etc. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar a Bíblia e, diante desse meu histórico, eu vou tirar da Bíblia aquilo que vai compactuar com aquilo que eu penso, tá? Então, você precisa de teólogos negros que irão ler o texto a partir da realidade negra, entregar uma interpretação bíblica para os negros. Eu vou colocar aqui um vídeo de um pastor brasileiro que defende essa ideia. Eu vou ver se eu consigo aqui colocar esse vídeo. Aqui, meu super chico. Essa releitura e por que essa perspectiva é importante. Vocês estão conseguindo escutar? De uma maneira resumida, porque uma perspectiva como essa da teologia negra nos ajudaria a fazer uma releitura do contexto do negro dentro da sociedade brasileira. Nos ajudaria a denunciar e a refletir sobre a naturalização do racismo na sociedade brasileira, uma vez que a nossa sociedade está totalmente estruturada dentro dessa história que começa com a escravidão. Tudo que o Brasil construiu, tudo que a gente tem economicamente, socialmente, tem como base a sua história firmada dentro do contexto de escravidão. E o contexto de escravidão, ele não some só porque a escravidão foi abolida. Ele permanece dentro da cultura, dentro da naturalização das nossas relações. Uma perspectiva como a teologia negra nos ajudaria a fazer uma releitura dessa história e identificar esses pontos de racismo dentro das nossas relações. E nós podemos perceber isso, por exemplo, na invisibilidade que a teologia negra tem dentro dos nossos seminários e faculdades de teologia, em que os autores não são lidos, em que os artigos não são lidos, em que os livros não são lidos, em que a nossa teologia permanece presa à hermenêutica europeia. Talvez seja esse o momento, sobretudo quando a gente quer, a partir de uma teologia que tire um pouco da espiritualização do contexto material e, ao contrário,
faça uma leitura a partir do corpo, esse corpo que está na periferia, esse corpo que está marginalizado, esse corpo que está perseguido. Faça uma leitura a partir desse contexto, desse que é o principal segmento que estão na maior parte das penitenciárias, os maiores assassinados, os maiores perseguidos, os maiores abordados, que têm os trabalhos mais precários e menos acesso à educação, por exemplo. Talvez seja esse o momento da gente repensar a partir da perspectiva, como uma perspectiva da teologia negra, que não fala de uma segregação, mas fala como que trazendo um microfoco para esse universo que é tão marcante dentro das desigualdades da nossa sociedade, que é o racismo e toda a violência que o racismo faz cotidianamente. Deu para entender um pouco o que pensa a teologia negra? Sim, Lucas. Deu sim, Lucas. Então tá bom. O que eu queria mostrar para vocês é que tem muita verdade no que ele falou, tá? Tem muita verdade no que ele falou. No Brasil, nós vemos muitas marcas do racismo, né? De fato, nos presídios você vê uma grande porcentagem de negros nos presídios, né? Nas favelas, nas periferias. Eu não tiro o fato disso. Agora, você percebeu que a interpretação do texto, ele fala assim, nós precisamos tirar o aspecto espiritual e agora a interpretação passa pelo corpo que lê. É isso que eu falei para vocês. Então, você não vai para o texto a fim de interpretar o texto. Você vai, como negro, né? Pega o texto e fala assim, olha aqui, ó, segregação, né? Olha aqui, ó, libertação. Olha aqui, ó, poder, enfim. E aí você vai para o texto e lê aquilo que você deseja do texto bíblico, tá bom? Deu para entender bem isso? Deu sim. Beleza. Pessoal, dúvidas, vocês podem interromper, parar toda hora, tá bom? Fiquem à vontade. Onde que eu tô aqui? Beleza. Vou voltar à apresentação aqui. Então, essa ressignificação vai passar por tudo, né? As imagens vão ser ressignificadas a partir desse momento, tá? Você vai tirar a ideia do Jesus branco, europeu, de olho azul, de cabelo loiro, que eu também acho que não era assim, tá? Mas aí você vai colocar como Jesus negro, né? Enfim, um estilo totalmente diferente aí. O que a Bíblia fala sobre isso? A Bíblia é muito interessante porque a Bíblia não fala em nenhum lugar, se eu não estou enganado, eu não lembro de nenhum lugar da Bíblia falar da cor da pele dos personagens que aparecem na Bíblia, tá bom? Nenhum lugar. E eu acho que ela faz isso propositalmente porque acho que não tem relevância a cor da pele dos personagens. Eu acho que Davi comenta que ele era ruivo, né? Comenta que era ruivo, né? Mas a gente tem uma ideia, é difícil encontrar um negro ruivo, né? Mas, de fato, talvez seja o único personagem que você tem. Jacó era peludo, né? Esaú era peludo. Peludo, né? Então você tem, assim, poucas definições, assim, com relação à cor de pele, né? E eu acho que a Bíblia faz isso propositalmente, porque não é relevante, né? A cor da pele em si não é relevante. Eu acho pouco provável que na região onde as histórias bíblicas acontecem, né? Você ter um branco de olho azul, de cabelo loiro, tá? Eu acho muito pouco provável que os personagens bíblicos eles eram dessa maneira. Lucas, acho que tem a relevância, de fato, não é necessariamente a cor da pele, mas existe uma relevância da pluralidade ou diversidade na criatividade da criação de Deus. Uhum. Por exemplo, em Apocalipse, a gente vai ver que de todas as tribos, povos, raças, né, estariam louvando ao Senhor. Sim. Então, existe uma demonstração de que
a criatividade de Deus, né? Ele também redimiu a sua criatividade, né? Trazendo para si pessoas diferentes, ainda que essas diferenças às vezes não sejam apontadas em detalhes como esse, a cor da pele. Sem dúvida. E eu acho que isso deve ser refletido na igreja em si, né? A igreja é para todos que creem. Elas não, você fazer uma igreja de branco, uma igreja de negro, uma igreja de japonês, uma igreja disso, daquilo, gente, isso não é igreja, né? Igreja é um lugar aberto a todo tipo de gente, né? Cor, sexo, enfim, gênero, né? Todo tipo de gente deve pertencer, fazer parte da igreja. 1 Pedro vai falar sobre acepção de pessoas, que Deus não faz separação de pessoas, né? Com relação a se é rico ou pobre, se é um trabalhador ou empresário, se você é branco ou negro, se você é deficiente ou não, né? Não há acepção de pessoas. Por quê? Porque em Cristo nós somos feito corpo dele, né? O preço da nossa vida no Senhor foi pago pelo precioso sangue de Cristo, né? O Cordeiro que morreu a fim de que tivéssemos vida, independente da cor aí da nossa pele, né? Da mesma maneira, racismo, segregação, divisão são pecados, né? Tiago vai falar da gente não fazer divisão, separação de pessoas. Então, apesar do erro, né, de muitas igrejas com relação ao racismo, o que eu falo sobre alguns movimentos pendulares, né? Então, por uma época, por exemplo, a igreja falou muito de Deus, seu Deus que julga, que castiga e tal. E daí você tem um movimento contrário que vai falar que Deus é só amor, não há julgamento, não há justiça, né? Então, tem algumas pessoas que fizeram teologias racistas mesmo, né? Que o negro recebeu a maldição de Cã lá em Noé, que o negro foi escravizado porque a Bíblia permite escravidão. Gente, é esse lado do pêndulo. E aí o outro lado, ao invés de responder biblicamente, ele responde numa hermenêutica só contrária a esse tipo de coisa, né? Então, fala assim, não, o negro tem poder, o negro isso, o negro aquilo, o branco que... Então, esse movimento pendular aí, né, da teologia, eu não acho saudável, não só acho, como é antibíblico, né? O que a Bíblia ensina é isso, não fazer diferença de pessoas, né? Você entender biblicamente, primeiro, né? A escravidão que aconteceu no Brasil não tem, assim, exceto a palavra escravidão em si, a relação de escravo e senhor é muito diferente do mundo antigo, muito diferente, né? E mesmo assim, a Bíblia ensina sobre dignidade para os escravos, algo que não aconteceu no Brasil, né? E não só no Brasil, como na América toda em si, né? Mas você vê cristãos engajados, envolvidos, a fim de ter um fim o processo de escravidão. William Wilberforce foi um cristão na Inglaterra, né, que lutou pelo fim da escravidão dentro do Congresso, dentro do parlamento inglês, né? E aquilo que ele, como cristão, fez dentro do parlamento refletiu em toda a América, toda a América do Sul, né, América do Norte, enfim, refletiu em todos esses lugares. Então, o cristão ele tem um papel importante de ler as Escrituras, entender as Escrituras e tirar das Escrituras aquilo que as Escrituras falam, não aquilo que eu, como branco ou eu, como negro, vou falar sobre as Escrituras, mas o que as Escrituras estão ensinando. E aí sim você vai aplicar elas, né, da maneira correta e direita. Beleza? Dúvidas até aqui? Considerações? Comentários? Não? Então eu vou seguir. Teologia feminista. Gente, bom, enfim. Teologia feminista. Vamos lá.
Origem, uma das principais pessoas que começou esse movimento foi Elizabeth Stanton. E ela foi do século retrasado, né? E foi o nome precursor aí do movimento feminista no campo da teologia. Ela coordenou um time de teólogas e escreveu a Bíblia da Mulher, tá bom? O que é a Bíblia da Mulher? É uma Bíblia onde cada passagem tem um comentário exaltando ou denegrindo a imagem do homem ou exaltando a imagem da mulher nas passagens, tá? Ela via que a mulher ela era inferiorizada na época dela, tá? O machismo era muito grande, então ela resolveu se juntar a um grupo de mulheres e fazer a Bíblia da Mulher, onde ali ela coloca, né, o papel de relevância da mulher, onde ela coloca várias, enfim, gente, ela coloca várias considerações. Eu vou dar um exemplo de um texto que eu li desse livro, né? Na história de Noé, por exemplo, o comentário é assim: essa história ela deve ser menos lida nas nossas igrejas, porque não fala sobre a mulher de Noé. O personagem principal é Noé, que é um homem. Então, é esse o nível de comentário que tem na Bíblia da Mulher, tá? Existem hoje Bíblia da Mulher que ora, Bíblia da Mulher que levanta de manhã, Bíblia da Mulher, Bíblia da Mãe. Tem essas Bíblias. Essa Bíblia da Mulher que eu estou falando aqui, ela é bem mais antiga, tá? Eu não conheço essas Bíblias mais recentes, mas essa daí é uma Bíblia bem mais antiga, comentada por esse grupo aí, tá bom? Acho que num primeiro momento, né, assim como na teologia negra, o primeiro momento foi que as mulheres lutaram por igualdade de direitos, né, de direitos civis, lutaram por voto, né, por respeito e por igualdade, tá? Novamente, também não vejo problema nenhum com isso. Porém, hoje, o movimento já tem outro viés e ele defende causas como o do aborto. Então, tem gente que olha para a Bíblia, né? Mulheres que vão fazer uma teologia feminista, olhando para a Bíblia, interpretando o texto bíblico para a mulher, inclusive defendendo o aborto através desse tipo de interpretação, tá bom? O que elas buscam? Elas buscam ressignificação de todos os termos bíblicos para o feminino. Por exemplo, Deus não é mais Deus. Deus virou Sofia, que em grego significa sabedoria, tá bom? Só que Sofia é feminino, então elas não vão falar de Deus, vão falar de Sofia. Jesus, que é o Filho de Deus, vai ser transformado em a criança de Deus, tá? Vai dar grande ênfase nos papéis femininos, principalmente na liderança feminina da igreja. Então você vai ver pastoras, reverendas, já tem movimento na igreja católica para ter padre mulher, né? Eu não sei se chamaria madre, né? Mas, enfim, ter a liderança de uma igreja, ao invés de ser de um padre, ser de uma mulher. A ideia de Deus ser mãe, né? Deus não ser pai, Deus é mãe, e por aí vai. Eu queria só compartilhar algo que tem acontecido no mundo. Eu não sei quantos de vocês já viram isso, mas eu vou colocar para vocês que isso está acontecendo, e é isso aqui, ó. Conseguem ver aí? Catedral Anglicana fará um culto da Beyoncé para atrair desigrejados. O que é o culto da Beyoncé? É um projeto de renovação da liturgia, né? Então, é um prédio centenário, já abriga aulas de yoga, além de realizar exposições de arte e shows musicais. Dentro do entendimento, se trata de um espaço multiuso, não apenas para culto, já que o corpo e o espírito devem trabalhar em harmonia. É um culto temático que destina-se a explorar as letras e a arte da cantora, abrindo uma janela para vermos a vida dos marginalizados e esquecidos, particularmente das mulheres negras. Então, o responsável disso aqui falou que o objetivo é, por meio das canções poderosas de Beyoncé,
dar voz à experiência feminina negra, explorando temas como espiritualidade, sexualidade e empoderamento. Olha aí, né? 25 de abril, a igreja vai lá, o pastor aí explicou tal, e quem dá o sermão é uma reverenda chamada Yolanda Norton, e ela dá aula num seminário sobre Beyoncé e a Bíblia hebraica. Né? Depois o Zamba pode explicar melhor como Beyoncé está na Bíblia hebraica, né? O Zamba entende mais de hebraico aí, talvez ele possa entender melhor. Então, entende o que foi feito? Pegou um exemplo de uma mulher poderosa, né? Uma mulher assim bem-sucedida, né? Que tem músicas marcantes, e a igreja simplesmente assumiu isso. E aí, a partir da música da Beyoncé, você vai tirar alguma coisa relevante para a vida das pessoas, tá bom? O que vocês acham do culto da Beyoncé? Ô, Roberto, não queria falar nada, não, mas você tá parecendo o Darth Vader, velho. Não tô escutando nada que você tá falando aí. Não. Não sei o que ele falava. Alguém gostaria de comentar sobre... Ainda não, Roberto. Bom, já que Lucas não está... Lucas não, que Roberto não está conseguindo, eu vou fazer um comentário. A impressão que eu tenho é que Vocês estão me ouvindo? Sim. Tá. A impressão que eu tenho é que os valores estão invertidos, né? Porque o que deveria ser a igreja influenciando o Beyoncé está sendo a Beyoncé influenciando a igreja. Então, vai ser muito mais fácil. E o que essas pessoas estão procurando nessa igreja, de fato? É uma pergunta que tem que ser deixada aí. Porque qual o sentido disso? Né? Qual a relação com Deus nessa associação onde talvez até a figura dela seja mais endeusada do que o próprio Deus. Então tá tudo pelo avesso. Concordo. Também acho que está tudo pelo avesso, né? Chegou um ponto onde você exalta uma pessoa, né? E, quer dizer, você leva pessoas para dentro de uma igreja para escutar ali um show bacana, uma música legal, mas também não tem, né? Não leva nada, não leva a vida, né? Não leva a vida eterna, não leva a salvação, não leva a mensagem do evangelho, né? Só está levando aí uma música legal, uma mensagem confortável, vou dizer assim, tá? Uma mensagem bem confortável, enfim. E tem, no YouTube já tem aí vários vídeos desse culto aí. A ideia é essa, né? É valorizar a mulher, valorizar principalmente a mulher negra, né? E, gente, que nem eu falei, existe esse movimento pendular, né? Teve algumas igrejas no passado que eram racistas, então a gente vai para o outro lado agora, né? Só que o que a gente está querendo existem as escrituras, e vamos olhar para elas, né? Roberto, e aí, consegue falar? Não? Tá feio o negócio aí. Tenta sem o fone, não dá também? Não, não dá.
Beleza, gente. Vamos seguir aqui. Eu já falei sobre isso aqui. Só para falar que a Bíblia fala, né, sobre a mulher. A Bíblia fala que criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou, né? Nós temos a ideia de que homem e mulher são complementares, tá? Eles complementam um ao outro, mas ambos são igualmente dignos, tá? Ambos, homem e mulher, são igualmente criação, imagem e semelhança do Deus Criador. Né? A mulher foi criada, né, depois desse momento aqui, onde o homem estava só. O homem estava só, Deus cria a mulher e fala, farei alguém que lhe corresponda e auxilie. Isso daqui não é minimizar, né? Nossa, a mulher é capacho do marido, não. Auxílio é uma característica que somente Deus tem ao longo das Escrituras, né? Então, a mulher tem esse papel importantíssimo dentro das Escrituras. Maridos, sejam sábios no convívio com suas mulheres, tratem como a parte mais frágil e cordeiras do dom da graça de Deus, de forma que suas orações não sejam interrompidas. Cada vez que o homem não trata bem a sua mulher, ele corre o risco de suas orações serem interrompidas. Então, há uma dignidade na Bíblia, uma dignidade da mulher na Bíblia, né? A gente não precisa de uma teologia feminista para defender isso. A Bíblia já fala sobre o papel da mulher, né? Não é um papel de capacho, de tapete, de ficar... Não, a mulher tem um papel importantíssimo na Bíblia, né? Gálatas 3:28 vai falar que a salvação também, falando sobre a salvação de Cristo Jesus, né, fala que não há judeu nem grego, não há escravo nem livre, não há macho nem fêmea, todos são um em Cristo Jesus. Então, na salvação que Cristo oferece, para fazer parte do corpo de Cristo, não interessa se a pessoa veio de um contexto já de judaísmo ou não, né? Não interessa se a pessoa era um escravo ou não, se a pessoa é mulher ou não. Todo mundo que olha para Cristo, que crê em Cristo Jesus, recebe a salvação dele, né? Roberto, eu vou desativar o seu som aqui, que eu só escuto um ventinho aí, tá bom? Beleza. Muito bem. Dúvidas com relação à teologia feminista? Tudo certo, gente? Querem comentar? De boa? Então eu vou seguir para teologia queer, tá bom? Teologia queer. O termo queer significa estranho, fora do padrão normal. Tudo que é relacionado principalmente na área sexual, tá? Tudo que é fora do padrão normal, e por padrão normal é o heterossexual, então você é um queer, tá bom? É o quezinho do LGBTQ e aí por aí vai, tá? Apesar de já existirem igrejas inclusivas desde os anos 60, igreja inclusiva são igrejas que falaram o seguinte: se você é um homossexual, você é muito bem-vindo aqui, pode vir do jeito que você é, não tem problema nenhum, tá bom? Venha e faça parte disso aqui você também, tá bom? Apenas no final dos anos 80, né, quando teve o grande boom com relação à AIDS, né, é que se começou a pensar em uma teologia queer, uma teologia inclusiva, tá? Uma teologia gay, né? Chamada de teologia gay também. Enfim, por quê? Porque no final dos anos 80, quando começou o negócio de AIDS, boa parte de cristãos falaram que a AIDS era o dedo de Deus
julgando e condenando os homossexuais pela prática deles, né? Então, viu? Você, por causa da sua prática, você já está recebendo a punição de Deus, que é a AIDS, né? E aí, que nem eu falei, teve esse grupo que falou isso, que a AIDS era a punição de Deus, e aí você tem a contra-resposta, que é a teologia queer, tá bom? A teologia gay. Então, a motivação veio por causa disso, tá? Por eles serem considerados castigo de Deus, né? Então, no Brasil, nós temos aí igreja contemporânea, igreja metropolitana, igreja evangélica inclusiva, igreja maravilhosa graça, todos esses são nomes de igrejas que seguem esse tipo de teologia, tá bom? 2006 começou, então, um monte de livros e comentários nessa linha, né? Então, você tem o comentário bíblico queer, você tem Jesus como sendo alguém do movimento LGBT, você tem o cristianismo queer, né? Então, não à toa, esse movimento cresce, eles acham as respostas, principalmente o pessoal do movimento LGBT+, aí, acham respostas nessas teologias e seguem esse tipo de teologia mais inclusiva. Não à toa, né? Quando um cara como o pessoal do Porta dos Fundos fez o filme deles lá, né? Falando que Jesus era homossexual. Gente, isso daí era um tipo de pensamento que já rolava desde os anos 80, tá? Eles não, nossa, inventaram um negócio novo agora, falar que Jesus é gay. Não, isso daí já estava rolando há algum tempo, tá? Então, a ideia principal é essa, né? Deus te aceita como você é. A Bíblia não condena o que você faz se você faz com amor, tá bom? Então, tudo que você fizer, se feito com amor, não é condenado pela Bíblia. Aqui você não será julgado, né? Você não será, enfim, condenado. Se você vier para essa igreja metropolitana, contemporânea e por aí vai, você é aceito aqui, né? Ninguém vai falar das suas práticas, ninguém vai falar mal ou condenar ou julgar você, né? Muito menos achar que você precisa se arrepender de alguma coisa ou confessar alguma coisa, tá bom? Então, você precisa ler a Bíblia diante de quem você é e tirar as interpretações de acordo com aquilo que você é. Então, eu vou colocar dois teólogos aí do movimento falando um pouco disso agora, tá bom? Deixa eu parar essa daqui. Vou ter esse compartilhamento. Espero que vocês escutam. Aqui. De todas as pessoas no Evangelho de Cristo, uma vez que o mesmo já é inclusivo. Não precisaria de uma teologia para provar isso. É só você ler o Evangelho de Jesus. A inclusão cristã prega a releitura contextualizada da Bíblia, rejeitando totalmente o fundamentalismo cristão, afirmando que a Bíblia não condena relações afetivas entre homoafetivos, e sim que o evangelho é para todos e todas, sem distinção. Mas a teologia inclusiva só pode ter sido feita por um homossexual, né? Não. O reverendo teólogo, historiador e sacerdote anglicano Derek Bailey era heterossexual e muito bem casado com sua esposa Ellen Mary, e lutou pela inclusão homoafetiva até a sua morte, em 9 de fevereiro de 1984, com 74 anos. E como a teologia chegou no Brasil? Em meados dos anos 90, a Igreja Presbiteriana Unida de Copacabana, no Rio de Janeiro, atraiu a atenção da mídia pelo posicionamento público do pastor heterossexual Neemias Mairien, favorável à inclusão dos homossexuais em cultos cristãos. Neemias realizou cerimônias religiosas de bênção a casais homoafetivos e, em diversas ocasiões, participou de fóruns e debates nos quais proferia um discurso que conferia a homossexualidade a um caráter positivo.
Com a preocupação política de colaborar para a desconstrução do preconceito contra os homossexuais, celebrou o culto do orgulho gay durante 5 anos, em data próxima ao dia 28 de junho. Foi um marco na discussão sobre a inclusão dos homossexuais, porque defendia o amor incondicional e o respeito aos direitos humanos, indo contra toda forma de opressão. Em termos teológicos, E aí, comentários? Deu para entender o que o grupo pensa? Na verdade, no meu entendimento, cada um ele vai buscar na Bíblia ou na igreja o que favorece a situação própria, a situação dele. Uhum. Entendeu? Então, assim, Mais confortável, né? a partir do momento que ele encontrou uma possibilidade de ter algo que como é que eu posso dizer? Que ele se identificava, no caso que eu estou falando, o homossexual, não o pastor. Então, ele usa aquilo como um artifício para dizer que faz parte da igreja, aquilo ali da Bíblia. Uhum. Né? E apesar do homossexualismo ser algo muito antigo, né, que a gente sabe que é algo de muito tempo, mas existem vários entendimentos a respeito do assunto. Uhum. E apesar de ser uma relação que a gente sabe que não produz frutos, né? Uhum. Então, eu não tenho preconceito nenhum, tá? Eu acredito muito no caráter das pessoas, não tenho preconceito, mas é uma situação muito controversa, né? Muito controversa. Eu acho que tem muito a se discutir. Eu acho que a partir do momento que se tem um cristão também, que entende muito da Bíblia, mas ele não tem um caráter bom, também não adianta nada. Uhum. Então é algo muito controverso. Minha opinião. Eu já vou tecer alguns comentários, queria escutar um pouco mais. Tem mais alguém que gostaria de falar? Roberto, ó, estão dando cano no seu hoje, hein, velho? Caramba, cara. O Betão tá desesperado lá. Senão, eu vou seguir, mas isso que o Ricardo falou é muito, muito relevante, muito importante também, né? A questão de que respeito, né? Respeito acima de tudo, devemos ter. Eu acho que ainda a igreja, em termos gerais, tá? A Igreja de Cristo, aquela que busca seguir o padrão das Escrituras, ela tem uma dificuldade em alcançar os homossexuais. Principalmente porque hoje, se você falar o que eu vou falar daqui a pouco, você pode ser bem condenado ou preso, inclusive, né? E muitas vezes você quer apresentar a salvação em Cristo Jesus, falar que Jesus é capaz de mudar a vida e transformar a vida das pessoas, mas muitas vezes a pessoa não quer esse tipo de transformação. E às vezes vai correr para pessoas que estão pregando aquilo que gostam de ouvir, né? Foi aqueles versículos que a gente leu na semana passada, né? Tem gente que está correndo atrás de pregadores que falam aquilo que você quer ouvir, né? Falam aquilo que faz bem. Então, a Bíblia fica em segundo plano, né? A Bíblia é um objeto decorativo, praticamente, né? Porque o que interessa mesmo é o que você se sentir bem, ser em um ambiente gostoso, ter uma música legal, você ser aceito, né? E por aí em diante. Vamos lá. Alguns exemplos aqui, eu não vou ter tempo de falar deles agora, é como eles interpretam o texto, né? Então, por exemplo, Sodoma e Gomorra, há uma situação lá em Sodoma e Gomorra que foi destruída por Deus, e eles falam que não... Uma das coisas que acontece no texto lá é que os anjos aparecem para avisar Ló que a cidade ia ser destruída. E os homens da cidade se reúnem e falam: tragam os anjos aqui para fora que a gente quer ter relações com eles,
né? E os anjos tinham imagens, feições masculinas, no caso, né? Mas o que eles vão falar é que o problema de Sodoma e Gomorra não era esse. O problema de Sodoma e Gomorra era o orgulho, e por eles acharem que a terra deles era melhor do que outras terras, né? Terras estrangeiras. Em Romanos 1, é um texto bem conhecido, né? Porque fala assim, por isso Deus os abandonou a paixões infames. Até as suas mulheres mudaram o uso natural, contrário à natureza. E semelhante também os homens, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade um com os outros. Homens com homens, cometendo torpeza, ou seja, erro, pecado, e recebendo em si mesmos as recompensas que convinha do seu erro. Só que eles interpretam esse texto falando que esse tipo de relacionamento que está aqui, ele só é condenado por Deus porque não tinha amor, tá bom? Era um relacionamento egoísta, não tinha amor. Então, se tivesse amor no relacionamento, Deus nunca iria dizer que esse relacionamento é um erro, tá? Porém, não é isso que a Bíblia enfatiza, e enfatiza diversas vezes, e aí estão textos para provar isso, tá? Inclusive o texto de Ezequiel, que vai lembrar o que aconteceu em Sodoma e Gomorra e vai falar que as práticas sexuais que eles tinham lá eram imorais, não agradavam ao Senhor, tá? Levítico vai falar disso, Gênesis vai falar disso, Ezequiel, Romanos, 1 Coríntios, enfim. A Bíblia trata isso como um pecado. E o que acontece? Aqui eu não estou sendo homofóbico, eu não estou sendo desrespeitoso. Gente, todos nós somos pecadores. É isso que a Bíblia coloca. Todos nós somos pecadores. E o único jeito de termos salvação é reconhecer que o nosso pecado, ele é pago, ele é perdoado na cruz de Cristo. É graça. É fé na obra do Senhor. É isso que nos salva. E o mais interessante é que quando Cristo ressuscita, volta aos céus, ele coloca em nós o Espírito Santo. Todo aquele que crê recebe o Espírito Santo e agora ele vai lutar contra suas vontades carnais anteriores, né? Se um homem heterossexual tinha o costume de trair sua esposa e ele aceita Cristo, agora ele vai ter uma luta a fim de fazer a vontade de Deus e deixar as traições, a imoralidade de lado, né? Alguém que era um viciado em droga, ele vai ter que sair do vício das drogas, né? Ele vai ter que vencer uma batalha com as drogas agora. Mas agora Cristo o ajuda através do Espírito Santo, né? E a mesma coisa, a mesma ideia com relação a como Deus trata o homossexualismo, né? Então, quando a gente tiver a oportunidade de encontrar um homossexual, nós podemos falar que há vida em Cristo Jesus, há salvação nele, né? Mas, de fato, Deus não deixa a gente como está, né? Deus nos salva não para a gente continuar como é, mas a cada dia mais ser aperfeiçoado na medida de Cristo, né? E viver uma vida que vai com ele. Então, eu conheci alguns homossexuais que mudaram de vida, de fato, né? Teve um testemunho que eu escutei uma vez de um trans que chegou a ter feito até a cirurgia de colocar peito, né? Colocar silicone e tal, e ele encontra Cristo. E ele é discipulado, ele é acompanhado num processo de voltar à sua identidade original, a identidade que Deus tinha colocado para ele. Ele voltar a ser quem ele era, um homem, ele casa com uma mulher, e ele fala, cara, assim como homens vão ter desafios com seus olhos, com pornografia, com mulher, com traição, eu tenho dificuldades nessas áreas, né, com relação à homossexualidade. Então, o que eu preciso? Eu preciso olhar para o Senhor e pedir para Ele que me ajude, né, pedir para Ele
Porque as tentações que esse tipo de gente vai passar é diferente de um grupo heterossexual vai passar, né? Ou diferente que mulheres passam, enfim, cada pessoa vai ter as suas tentações. A questão é que a gente não pode colocar esse grupo, enfim, da teologia queer, simplesmente falar assim, não, a Bíblia te aceita sim, né? A Bíblia está falando isso, você tem que ler com esses olhos, né? Você, como homossexual, lê a Bíblia de acordo com aquilo que você espera como resposta, né? Sem deixar a palavra entrar, a palavra transformar, a palavra trazer vida e vida verdadeira. Então, eu acho que nossa atitude diante disso é o que está em Efésios, né? Livrem-se da sua antiga natureza, do seu velho modo de viver, corrompido pelos desejos impuros e pelo engano. Deixem que o Espírito renove os seus pensamentos e atitudes, e revista-se da nova natureza, criada para ser verdadeiramente justa e santa como Deus. Então, há um processo aqui de deixar a velha natureza, renovar o nosso pensamento e viver de acordo com a palavra do Senhor. Então, alguém que era um homossexual, ele vai ter que passar por esse trajeto, né? Alguém que estava infiltrado numa teologia negra, nesses parâmetros aqui, numa teologia feminista, ele vai ter que passar por uma renovação de mente à luz das Escrituras, né? A fim de entender quem é Cristo, de levar a transformação para a sua vida, né? Então, eu acho que uma atitude que nós devemos ter, né, como cristãos, é orar por essas pessoas, né? Muitas vezes elas não entendem quem é Cristo Jesus, o que Jesus veio fazer, porque até a figura de Jesus ficou identitária, vamos dizer assim, tá bom? Jesus é negro, Jesus é mulher, Jesus é homossexual, e tira de Jesus, igual a nossa primeira aula, né? Aquelas operações matemáticas, eles subtraem a pessoa de Jesus, né? Então, Jesus é agora o que eu sou, né? É isso que Jesus é, só que Jesus não é o que eu sou. Jesus é o Filho de Deus encarnado, né? Jesus é o Filho de Deus encarnado que veio, morreu na cruz. Ele não sofreu por causa de um governo opressor, né? Ele não sofreu porque existem racismos e coisas desse tipo. Jesus sofreu para perdoar os nossos pecados. Nós precisamos evangelizar esse pessoal, nós precisamos discipular, caminhar junto com o pessoal, com esse tipo de gente, e ensinar as Escrituras, mostrar que é a verdade da palavra que deve transformar e mudar as vidas, né? E não defender os erros do passado ou os erros do presente, né? Mas entender que existe uma palavra, e essa palavra que deve ser mostrada. Aí mais alguns vídeos e coisas aí para pensar, quem quiser no final. Enfim, acho que hoje deu uma corrida aí, mas espero que tenha ficado claro. Gostaria de escutar aí o que vocês acham, comentários, reflexões, dúvidas. Eu ia falar que o Heitor colocou, mas é o Roberto, né? O Roberto colocou que é um grande desafio mesmo, apresentar a palavra para os homossexuais. É um grande desafio, até porque tem alguns grupos evangélicos que fizeram um grande desserviço, né? Então a gente tem que corrigir também esse tipo de atitude de alguns grupos. Na verdade, a gente tem que focar na palavra, né? E apresentar a palavra. E mostrar para esse grupo, inclusive, que nós é isso que nós apresentamos, a palavra do Senhor, né? Nós apresentamos o amor de Deus de maneira verdadeira, justa, santa, amorosa, enfim, né? Kécio, Dani, querem comentar? Bem na linha do que você colocou aí, por último, Lucas. Eu percebo assim que tem alguns irmãos nossos que botam uma ênfase muito grande nesse pecado, né? Uhum. Esquece dos outros, como se esse tivesse uma condenação pior que os demais pecados, como você falou aí da
o cara que é adúltero, qual é a diferença moral entre o cara que é adulto e o cara que é, homossexual? E, assim, é um sofrimento grande para o cara que é homossexual, porque ele de regra, assim, é uma escolha difícil, é uma tentação que ele, muitas vezes, ele sabe que já vai ser discriminado pela sociedade. De regra, o homossexual não é um cara bem aceito, a não ser que seja um cara rico, né? Até tem um caso mais próximo, assim, comentaram comigo, que um irmão falando para o outro, assim, não, você é rico, o homossexual é o cara que é resolvido, você é o cara pobre e você é bicho, o homossexual, no mínimo, tem que ser rico. Até dentro da própria família, né? Então, assim, o cara simplesmente dizer, você é homossexual e você está totalmente errado, e ele não olha pro umbigo dele, né, do seu, tem, é um julgamento muito, muito simplório, assim, e errado, né? Sim. Do jeito que tem pessoas que têm dificuldade com bebida, com drogas, com sexo heterossexual, assim, é uma dificuldade também para ele, né, para o homossexual, para buscar a imagem de Cristo, né, a santificação, que é o que a gente deve buscar, e para sermos reflexo de Deus aqui, para que a humanidade veja a bondade e a glória de Deus em nossas vidas, né? Então, assim, não é fácil, não. Esse discurso de ódio que realmente a gente percebe às vezes está bem destoante do que traz a palavra, né? E é interessante que às vezes está na lista lá, o cara para em cima daquele erro, né? O cara não continua ali no versículo, porque depois tem outros erros, mas o cara parou ali. É isso mesmo. Esse texto de Romanos, né? Nossa, ele mostra ali tanta coisa que, assim, qualquer um que lê o texto vai falar assim: eu estou culpado de alguma coisa aqui, né? Eu estou culpado de alguma coisa. Então, dentro dele tem o homossexualismo, tem, mas dentro dele tem um monte de coisa, cara. Tem bebedeira, tem falar mal, tem fofoca, tem mentira, tem tanta coisa que você fala assim, gente. Tem uns bem fato, presentes, né? Em festa de crente, assim, a glutonaria, né? Isso. Isso mesmo. E que é aceito. O cara come muito. O cara come muito, né? Tudo bem, né? Um pecadinho, né? É um pecadinho. Não, aquele lá é um pecadão. Esse daqui é um pecadinho. A gente que acaba definindo, né? O que é um pecado aceitável ou não, né? Enfim, isso. Também está errado esse tipo de visão. E essa coisa da interpretação própria, assim, até uma coisa que ultimamente eu venho tendo mais cuidado, né? Porque isso é muito pregado, né? E eu até comentei com o Dani aqui no paralelo, que assim, é uma coisa que os juízes fazem, né? Tudo bem, o legislador escreveu ali, mas o que eu interpreto é isso, e aí ele faz o julgamento dele. Essa interpretação própria, sem buscar o que o autor, e no caso da Bíblia Deus, quis passar, é muito temeroso, né, para a gente que é cristão. Porque aí a gente monta teologias absurdas, né? Com certeza. Teologias absurdas aí que surgem para satisfazer o entendimento pessoal, né? E antes do meu entendimento, tem o que Deus queria transmitir para a gente. Eu entendo que você pode ter interpretações diversas, mas existe o que o autor quis transmitir. E nesse caso da Bíblia, para outras obras até tudo bem, mas no caso da Bíblia, eu entendo que a gente tem que buscar o que Deus quis transmitir, não o que a gente interpreta. É isso mesmo, cara. E é muito interessante isso que você falou, porque às vezes a gente pega o texto bíblico, então você vai ler a Bíblia na sua casa, você lê um texto, a primeira pergunta que você faz é: o que esse texto significa para mim? Né? Mas essa, na minha opinião, acho que é a última pergunta que a gente faz. Porque antes de saber o que o texto significa para mim, eu tenho que entender o que esse texto significa em primeiro lugar, né? O que esse texto tem a ver com o contexto dele, né?
Ah, legal. Tem, ó, sei lá, tô lendo a história de Davi e Golias, né? Vou dar um exemplo rápido aqui. Davi e Golias. Então, a gente lê a história de Davi e Golias, termina de ler a história e fala assim, o que esse texto significa para mim? Significa que todo desafio que eu tiver, eu vou vencer porque eu sou vitorioso no Senhor. Não, não é isso. Porque esse texto está dentro de uma história, de uma narrativa. Existe uma narrativa acontecendo e esse texto vai mostrar que existe um personagem chamado Davi. Ele foi escolhido por Deus para ser o próximo rei. E ali ele demonstra confiança no Senhor para vencer uma batalha improvável. Legal. Significa então que todos os meus gigantes vão ser derrotados? Não, calma, você não chegou lá ainda, né? Existe uma confiança no Senhor. Inclusive, o profeta já tinha ungido Davi, né? Já tinha ungido Davi, né? Davi já seria rei. Davi confiava no Senhor. Davi tinha um histórico de confiar no Senhor, né? Então, antes de você falar que eu vou vencer todo gigante que aparecer contra mim, a história de Davi e Golias ensina humildade e confiança no Senhor. Enfim, então antes da gente sair chegando no fim do processo, é importante a gente passar por esse processo, ainda que às vezes pode ser mais rápido, tem processos que são um pouco mais longos na hora de interpretar, mas a gente vai alinhando isso com as escrituras, né? Oi, Ná. Não, eu queria falar também, né, é que o próprio Davi fala que ele estava indo em nome do Senhor, porque essa batalha também era uma batalha para mostrar o Deus verdadeiro ali também, né? Uhum. Então, muitas vezes as pessoas usam esse texto, mas para mostrar uma vitória pessoal, né? E não a glória de Deus, enfim. Uhum. Então, realmente, assim, muitos textos são tirados do contexto, né? Igual você falou, não se considera primeiro o contexto inicial, né? De quando, por que foi escrito, né? Para depois tirar o princípio, né? E não literalmente o que aconteceu ali transportar para a sua vida, né? Uhum. A Valentina concordou aqui, ó. É isso aí, filha. Isso aí. Mais alguém gostaria de comentar? Zambelli colocou no link aqui, depois uma série sobre interpretação, tá bom? Então, acho que vale a pena. É um assunto muito bom sobre como interpretar as escrituras. Acho que já deu para perceber ao longo dessas nossas aulas, né, que muito passa pela interpretação da Bíblia, né? Então, principalmente os grupos ditos cristãos, que têm a Bíblia, né, como palavra, né, como livro sagrado, você repara como a interpretação bíblica é importante e como ela afeta, né, o modo de vida também. Beleza, gente? Lucão, diga. Só para explicar o link que eu coloquei, ele não fala sobre interpretação livre, né, mas é o canal 2 Dedos de Teologia, onde o Iago está apresentando sobre casamento, o significado de casamento homossexual. E o episódio 2, que é esse que eu coloquei, fala de como a justiça brasileira reinterpretou a própria lei, ou seja, o Supremo fez algo que não deveria ter feito, né, colocando um significado que nunca, não é o significado da Constituição. Então, se alguém quiser entender um pouquinho melhor, sem até olhar para a Bíblia, olhando para o contexto nacional nosso e o que é uma interpretação livre, né, ou quase que livre, ou equivocada de qualquer forma, esse é um bom vídeo, que, aliás, eu recomendo para todos. Está no 3º episódio, terça-feira sai o 4º, né, mas está aí para assistir. Uhum. Muito bom. Obrigado, Zamba. Gente, semana que vem teremos nossa última aula e ela vai falar sobre a teologia do coaching, tá bom? Então, espero vocês. Vocês são o centro de Deus e eu espero vocês aqui. Não, brincadeira. Tá? Mas é um pouco disso que a gente vai falar na semana que vem, tá bom? Então, alguém gostaria de orar para a gente encerrar essa nossa aula?
Senhor, muito obrigado por mais uma aula, obrigado pela instrumentalidade do Lucas, Pai, em apresentar para a gente essas questões que envolvem a Tua palavra, envolvem o nosso conhecimento a respeito de quem o Senhor é e o que o Senhor faz por nós, para que cumpramos com a razão pela qual nós existimos. Louvar e glorificar o Teu nome. Pai, que nós possamos entender a Tua palavra para entender também o significado de amor, porque queremos amar como o Senhor ama. E como nós, Pai, todos são pecadores, ainda que alguns possuem algumas tentações que nós não temos, alguns pecados que não têm sido problemas para a gente, eu me refiro especificamente, né, se é o caso de verdade para cada um de nós, da homossexualidade. E que, nesse caso, Pai, possamos respeitar a vontade de cada um, levando em conta que estamos numa sociedade democrática, mas que a gente apresente a Tua palavra de forma sincera, de forma verdadeira, mas não nos esquecendo, Pai, de que estamos tratando de pessoas que foram criadas à imagem e semelhança do Senhor, como nós fomos. Nos ajude, Senhor. Eu oro assim em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom domingo, gente. Fiquem com Deus. Bom domingo. Ótimo domingo para todos. Tchau, queridos. Tchau. Fique com Deus.